Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dias que, enfermando, ela morreu, e tendo levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levava ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam chorando e mostrando túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo, e disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-o, e chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Muito obrigado por esse dia, por essa noite. Muito obrigado por cada um que está aqui presente. Que a tua palavra seja luz e saúde para nossas vidas, como ela sempre é. Que nós possamos estar vivendo, Senhor, o melhor do Senhor nos tempos difíceis, para que nós possamos alcançar a benevolência, a nossa coroa que nos espera, assim como Paulo fala. Então nos traz discernimento e entendimento nesses dias. Dias esses que vai exigir de mim e de todos que caminham com o Senhor, a estar atento àquilo que o céu está falando. Então muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia. Abençoa toda a casa que está nos assistindo, abençoa todas as pessoas que estão nesse ambiente. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É isso que nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar. Essa carta de Atos, quem escreveu ela, quase todo mundo sabe que foi o doutor Lucas. E Lucas conta os atos feitos que foi acontecido naquela época. É um livro histórico que está no Novo Testamento, que nos acrescenta muitas coisas. Por quê? Porque a base da igreja, a qual nós somos, veio da igreja de Atos. Por quê? Porque Jesus ensinou a seus discípulos, que se tornaram apóstolos, e que imprimiu o verdadeiro evangelho sobre a terra. E esse evangelho que Jesus imprimiu é só uma coisa: é que todos se voltem para a vontade do Pai, para a vontade de Deus. Então nós vamos ler coisas nessas cartas de Atos que nós vamos ficar pasmados. Como que uma sombra de um homem pode curar pessoas? Como um homem como eu, chamado Pedro, ressuscitou uma mulher?
Como? Porque a Bíblia vai dizer que ele nasceu de mulher e de homem, humanos. Mesma matéria que eu e você é feito. Mas a Bíblia nos estrala coisas que esses homens fizeram, que Deus nos deu também condição de a gente poder viver. E algumas coisas a gente não vive porque a gente muitas vezes não está atento daquilo que o Senhor falou e daquilo que Ele quer que a gente faça. Por quê? Porque vai exigir algo de mim e de você. Amém? Você está aí? Então nesse texto nós vamos ver algumas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração para estar falando. Mas a primeira coisa que eu queria deixar é o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é treinando para executar. Treinando para executar. Porque deixa eu te falar uma verdade. Hoje é o culto de terça-feira, o culto de adoração, o culto de nós cremos em fé em Deus, para que nós possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Existe já uma verdade que é a palavra de Deus, existe um Espírito de Deus, existe uma alma vivente que está dentro de mim e de você, a qual muitas vezes ela interrompe o processo do céu em nossas vidas quando nós damos lugar a ela. E aqui eu queria te chamar a atenção, porque esse texto também lhe fala sobre fé, sobre você acreditar na palavra de Deus, sobre você determinar algo em sua vida para acontecer. E isso não depende mais de Deus, Deus já liberou, isso depende de mim e de você. E a gente precisa compreender qual é a vontade de Deus nesses dias. Então o que está aqui é o amado Pedro. A Bíblia diz que Pedro está em Lida, e a Bíblia diz que Pedro cura as pessoas naquele lugar. E Pedro começa a fazer prodígio. E a Bíblia diz que levaram ele até um certo homem chamado Enéas, que era paralítico. E Pedro está nesse ambiente onde a expectativa do povo é: se é um homem de Deus, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação. E tudo está acontecendo dentro desse cenário. E quem é o autor do que está acontecendo? Pedro. Pedro é o homem que está sendo a flecha de Deus naquele ambiente, liberando palavras que o homem necessitava. Deixa eu te falar, não é a palavra Deus é na tua vida, ei, Deus é contigo, não é esse tipo de palavra. Pedro estava trazendo a palavra que existia, algo chamado espiritual que acontecia na vida das pessoas. Pedro atraiu o céu, para o céu se manifestar onde? Nas pessoas. E a Bíblia diz que ele olha para Cornélio, não faz nem muito tempo de oração, ele só diz: Cornélio, Jesus te dê saúde. A Bíblia diz que Pedro não precisou rodapiar, Pedro não precisou falar em língua, Pedro não precisou nada, irmão. Pedro precisou de um temor e tremor dentro dele, chamado autoridade do céu. A Bíblia diz que ele olha para aquele homem e diz: Enéas, o Senhor te dê saúde. Em outras palavras, Enéas, o que você precisa é de saúde. Olha que coisa interessante. Quando Pedro diz para ele: ó, você precisa de saúde, a segunda palavra que Pedro diz a ele é: arruma a tua cama. Pedro não deveria dizer para ele: olha, sai correndo agora para que todo mundo veja que a glória de Deus se manifestou. Mas o texto diz que ele manda ele fazer a sua cama. Vai lá, arruma ela. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, se locomova para fazer o que você tinha desejo de fazer. Eu sei que você queria arrumar sua cama. Eu sei que está dentro do seu coração que você queria fazer isso. A gente olha o texto, mas parece que a gente não consegue conectar. Como é que o homem é curado de Pedro dizer para ele: sai correndo, abraça sua família. E Pedro diz a ele: arruma a sua cama. Se Pedro manda ele arrumar a cama, é sinal que a cama era importante para ele. É sinal que agora não precisa ninguém levar ele até aquele lugar. É sinal que ele próprio estava indo. A Bíblia não diz, mas vamos se atentar e analisar. Quem quer todo dia ser carregado por alguém sendo adulto e não queria você mesmo andar por você mesmo? Qualquer pessoa vai querer esse desejo de ela ter a vontade de sono, de ir para dormir, sem ninguém precisar carregá-lo. Então a primeira coisa que Pedro diz é: vai para a tua cama, arruma.
Faz o que te tem desejo. Logo após, a Bíblia vai dizer que em Jope, uma discípula de Jesus, ela cai enferma. O texto não diz que ela morreu, o texto diz que ela estava enferma. Mas a história diz que quando ela está enferma, leva ela para o quarto. E a Bíblia diz que ela o quê? Morre. E os discípulos se atentaram, os discípulos que estavam em Jope, se atentaram a buscar Pedro. Por quê? Porque Pedro estava ali naquela região próximo a eles. E eles entendiam uma coisa: Pedro era apóstolo, Pedro tinha autoridade. Então, se ele está sabendo que Pedro tem autoridade e Pedro estava próximo, é sinal que eles ouviram dizer: olha, Pedro agora curou aquele homem paralítico, Enéas. E começou a fluir o marketing de boca a boca. Pedro está aí, está curando as pessoas. Então eles tiveram uma oportunidade. Eles não perderam o tempo. Eles poderiam dizer: mas Doca já morreu, para que a gente vai lá perturbar Pedro? Se ela já morreu, para que a gente vai lá? Será que a gente não vai perder tempo? Porque andar tantos quilômetros para chegar lá e ela chegar aqui e Pedro não resolver, valeu a pena? Mas o texto diz que os discípulos, dentro deles, estava convicto do que eles queriam. Por quê, pastor? Porque ele sabia que a palavra de Deus traz vida e vida em abundância. Se Deus tiver de operar, Ele vai operar. Se nós cremos na palavra de Deus, Ele vai fazer. Por quê? Porque pelo meio da fé, aquilo que você deseja, aquilo que você entende que Deus pode fazer, você não vai criar nem desvincular a palavra de Deus com sua fé. Então os discípulos se reuniram entre ele e disseram: então vai 2 e traz Pedro até aqui. Vai 2. E a Bíblia diz que eles chegaram lá, trouxeram Pedro, e Pedro diz: onde colocaram ela? Está lá no quarto de cima. E quando Pedro chega no lugar, a história diz que aquelas viúvas daquela região começaram a chorar, começaram a colocar o seu coração, começaram a colocar suas agonias, começaram também a dizer o valor que ela tinha para aquela região. Só por quê? Porque o texto diz que Dorca, Tabita, ela produzia roupa para aquelas pessoas que não tinham condição. Ela ajudava as viúvas. Ela fazia a obra do Senhor, servindo um para com os outros, amando uns aos outros. Então, quando aquela mulher morre, aquela discípula morre, o texto diz que toda a cidade se comove com a morte dela. Por quê? Porque ela era um referencial naquele lugar. Ela era um referencial naquele ambiente. Ela mudava a história de pessoas. Deixa eu te falar, você não veio para a igreja só para ouvir que Jesus salva e liberta. Você veio para a igreja para mudar a história de pessoa, para mudar a sua história, para mudar a história de que está em volta de você. Porque Deus te deu possibilidade para você fazer a manifestação do poder e da graça de Deus. Você pode. E o texto diz que as viúvas começaram a chorar e mostrar para Pedro: Pedro, olha o que ela fazia antes de ela morrer. Olha as túnicas, mostrando a sua obra. E ela estava ali morta. E o texto diz que Pedro diz: sai todo mundo do quarto. E a Bíblia diz que Pedro dobra o seu joelho e ora. Logo após de Pedro ter orado, Pedro diz: fulana, Dorca, Tabita, levanta. Eu não vi discípulo nenhum de Jesus colocar um morto para levantar no ser Pedro. 1 Coríntios vai falar que Deus não está procurando aqueles sábios. Deus está procurando os improváveis, que se coloca diante de Deus com o seu entendimento, com o seu intelecto, com toda a sua sabedoria, mas dizendo para Deus: isso não funciona diante do Senhor. O que funciona é o que o Senhor diz. Então Deus está procurando, querido, não é mais os reformados. Deus está procurando os humildes de coração e aquebrantado nele.
Nessa noite eu quero te desafiar a você sair do lugar que te limita. Só por quê? Porque todo exército, todo general, ele treina os seus alunos para ele fazer aquilo que eles já fizeram. Todos eles. Se você entra hoje em alguma coisa, alguém que é professor, você vai se tornar aluno, ele quer que você saiba como ele faz. O interesse dele é te ensinar, mas também o interesse dele é que veja a resposta de você, do que você aprendeu. Você está aí? Então você vai entender melhor essa mensagem, sabe por quê? Porque eu estava analisando os textos e o Espírito Santo começou a me levar nas páginas da Bíblia e começou a me revelar muitas coisas. A primeira coisa que ele começou a me dizer foi: Jesus, olha bem para cá, Jesus, ele não veio treinar a gente para coisas fáceis e pequenas. Jesus veio trazer para a gente ensinamento para grandes desafios. E nós precisamos compreender isso, porque a Bíblia toda vai me mostrar e te mostrar que Jesus quer acionar dentro do homem a fé que move montanhas, a fé que restaura, a fé que cura, a fé que diz para o morto: ei, fica de pé. Mas olha bem para cá, que coisa interessante. O homem que está sendo mais usado era dos discípulos mais analfabetos. Mas era um homem que se lançava em tudo que Jesus dizia. Se perguntava se o mestre pagava imposto, ele diz: meu mestre paga. Aí Jesus disse: e quem manda você falar por mim? Então agora você vai pegar o peixinho, vai ter uma moeda minha e uma tua. Um dia tentaram apresentar Jesus para prender Jesus. Ele foi, pegou a espada dele e cortou a orelha. Ele disse: eu defendo aquilo que eu tenho como meu conhecimento, ninguém vai mexer nele. Foi Pedro. Certa vez o povo estava pregando a palavra de Deus. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu vou mandar fogo naquele pessoal. Ele disse: Pedro, que não é por nós, ou que não é contra nós, é por nós. Deixa que o reino de Deus se espalhe. A gente não está no século 21, deixa aquele povo do século 21, que é o pastor Alex, aquele pessoal, que a igreja não são unidas, mas a gente não, a gente somos unidos, porque a gente não defende praca, a gente defende o reino do meu pai. Deixa esse povo lá do século 21, que fica brigando por placa, fica brigando por doutrina, não, deixa eles lá. Pedro, guarda sua espada, Pedro, porque a espada que fere será ferida. Esse é Pedrão. Esse é o Pedro que Jesus diz: olha, passamos para o outro lado. E a história diz que quando todo mundo está lá, no outro lado, no meio do rio, diz que Jesus passa pelo outro lado, andando de boa e dizendo para eles: não temas, segue. E todo mundo disse: é um fantasma. Pedro: não, essa voz é conhecida. Essa voz é de Jesus. Jesus, Yeshua. Ele: oi Pedro, não temas, segue. Aí Pedro disse: se tu és o Cristo, manda que eu vou até o Senhor. Aí Jesus, você sabe que Jesus gosta, né, de ser desafiado. Jesus disse: vem. Quem desce do barco? Que anda pelas águas. Tirando Jesus, quem andou nas águas? A não ser Pedro. Fala assim: foi um analfabeto. Foi ele que andou. Você está aí? Mas um dia, Jesus também se apresentou para os discípulos e perguntou: o que é que eles dizem que eu sou? Aí todo mundo: tu é Elias, tu és não sei quem. Ele: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi tu que me revelaste, mas foi meu Pai que revelaste a tu para dizer quem eu sou. Na outra passagem, Jesus está lá com todos os seus discípulos e Jesus disse: agora para andar comigo tem que beber do meu sangue e comer da minha carne. E diz que toda a multidão deixaram quem? Jesus. A multidão deixou Jesus, porque a multidão não gosta de desafio. São poucos que gostam dos desafios de Jesus. Aí Jesus olhou para o lado e cadê a multidão? Aí Jesus bem sabia que só estava atrás de mim pelo milagre, pelo pão, pelo que tem que beber.
mas ninguém ama a mim como eu amo meu Pai. E olhou para os discípulos e disse: e vocês também? Por que vocês não vão também atrás deles? Aí Pedrão botou o peito de pomba para fora e disse assim: para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Você está aí? Você já viu quantos desafios Pedro passou? Pedro não tinha vergonha de errar e não tinha vergonha do que ia acontecer. O negócio dele é: tudo que o Senhor disser, eu estou dentro. Mesmo até errado eu respondendo, estou dentro. Porque ele respondeu errado. Teu mestre paga? Paga. Jesus disse a Pedro: eu sou filho do rei, sou da descendência de Davi, eu não pago imposto. E por que você falou? Mas para a sua palavra não ficar ruim diante da sociedade, vai pegar o peixe. Mas ele defendeu Jesus. Ele foi dizer que o mestre dele pagava. Você está aí? Então aprenda uma coisa: nós somos desafiados para coisas grandes e não coisas pequenas. E eu queria mexer dentro das suas estruturas hoje, porque muitas vezes nós temos chegado a um ambiente chamado igreja, e nós se resumimos: igreja é o lugar onde Deus está, e Deus só pode fazer aquele ambiente, depois daquele ambiente Deus não faz mais. Por quê? Porque nós temos que estar em um ajuntamento, a fé de todo mundo tem que estar no mesmo lugar, no mesmo nível, para que a manifestação do céu venha acontecer. Deixa eu te falar, Pedro está em um cenário onde as pessoas estavam quebradas, arruinadas, e Pedro chega lá e diz: as enfermidades agora vão acabar. Sabe por quê? Porque eu não dependo da fé de vocês, eu e o Pai estou ligado a Ele, Jesus sabe que eu estou com Ele. Então eu aprendi tudo dele, eu fui desafiado por ele. O que ele imprimiu dentro de mim eu vou colocar para fora, porque o que ele colocou não tem a ver com o homem, mas tem a ver com o poder do Espírito Santo. Eu vou lançar, ei, chorou, vai lá, baixai. Eu vou colocar para fora a palavra dele. E o primeiro desafio que você está aqui nessa noite é você colocar para fora tudo que Deus já te deu. Só por quê? Porque a circunstância te coloca em paralisado. O mundo te coloca em paralisado. Porque você olha e você diz: mas não estou mais com a minha vida. Ei, mas se o temor estiver aí, se você compreende que Deus é na tua vida, só basta ter uma fé de pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Ele manifestará a glória dele, o poder dele, porque ele tem interesse de fazer algo nessa terra. Ele tem interesse, irmão. É por isso que todo soldado, ele vai cumprir toda aquela ordem dos generais. É por isso que os generais, quando dão uma ordem, não voltam atrás, eles vão executar a ordem. Se ele vai para uma guerra, ele sabe: eu vou morrer, eu vou viver, importante que eu vou para a guerra. Jesus, certa vez, através de João, disse: olha, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter luta, desafio de você mesmo, com você mesmo, e desafio para com a situação nessa terra. Mas imprima uma coisa: se eu venci, você pode vencer. Então não adianta andar com Jesus se ainda não tem fé, ou seja, confiança nele. Senão você é uma pessoa que está andando com Jesus, mas está com medo dos desafios que vai aparecer. Deixa eu te falar, se você está andando com Jesus, Jesus tem interesse que o desafio apareça na sua frente. Sabe por quê? Para que a glória dele se revele. Diz a história, quando ele cura a terra toda daquele ambiente, aquele espaço geográfico onde ele morava, todo mundo se converteu. Por quê? Porque houve a manifestação do poder de Deus através da vida de Pedro. Quando Pedro diz: Enéas, Jesus te dê saúde, levanta e faz a tua cama. Todo o povo ouviram, e quem estava perto da casa de Enéas viu o que aconteceu. Deixa eu te falar, muitas vezes as pessoas querem vir para a igreja pelo poder, mas não está conseguindo ver o que Pedro tinha. Deixa eu te dizer uma coisa: o poder não está fora, o poder está dentro de você, mas o inimigo não quer que você enxergue o poder que está dentro. Ele quer que você se revele, mas deixa eu te falar, a revelação é no tempo certo, na hora certa e no tempo necessário. Não precisamos gritar alto, não precisamos falar em língua alta, não precisamos sacudir. O que precisa é usar o poder de Deus na hora certa, no momento certo, para Deus fazer acontecer. Você está aí? Cutuca teu vizinho: como é que você está andando com Deus? Fala assim, ó: sem confiança você não pode adquirir nada de Jesus para se revelar no tempo oportuno. Porque Jesus não vai dar nada a ninguém que tem confiança nele.
Você pode ter a salvação porque você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. Mas se sua fé não tiver confiança nele, ao ponto de dizer o que Ele falou, o que Ele disse, eu não negocio, é uma verdade. É por isso que o Evangelho, a gente tem imitadores de Cristo. Jesus pega 12 homens, olha bem para cá, 12 homens, conhecia a Torá, ouviu da Torá, mas não conhecia a respeito de quem o Pai era. Conhecia mais a lei, mas não conhecia o coração do Pai. E Jesus pega esses 12 homens, anda com eles 6 meses, 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses. Jesus sobe ao monte para orar, e nos ensina uma grande coisa nas escolhas de Jesus e de Deus. Quando Jesus sobe ao monte para orar, é como a nossa oração expectativa, amém? Eu creio que Jesus não orou assim, a nossa expectativa, Senhor, envia pessoas que vai fazer a obra, Senhor, nos dá coragem. Não. Ele foi perguntar ao Pai: Pai, quem eu escolho para fazer o Evangelho? Quem eu escolho para ensinar? Escolhe Pedro, analfabeto, vai te dar uma dor de cabeça, mas escolhe ele. Mas pai, por que a gente não pega da cidade dos cabeça pensantes? Não, de lá só vou pegar um, para te mostrar que os cabeça pensantes, muitas vezes ele atrapalha as coisas que é mais tranquila para se fazer. É melhor pegar os ignorantes, os bravos, os valentes, que muitas vezes não sabem falar direito, mas você consegue ensinar, imprimir dentro deles. Ele começa a ser encorajado para viver aquilo que você vai ensinar. E o cabeça pensante não, ele, dentro dele ele vai dizer assim: como eu penso, não vou aceitar isso, eu vou andar com você, mas não deixa imprimir isso dentro de mim. Aí começou: pai, quem é essa pessoa? Aí, pega Pedro, o bicho é brabo. Você viu naquele dia quando você botou o barco para fora e disse: e aí, irmão, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Aí Jesus pega e diz: vamos jogar a rede para o outro lado. O que é que ele diz? Pela tua palavra. Em outros vai estar dizendo assim: rapaz, só pela tua palavra mesmo, porque eu estou aqui já chateado a noite toda, joga a rede, tira a rede. Você não sabe que é fácil não. Você trabalha com carpintaria, rapaz, você trabalha com madeira. Você nunca foi lá no mar não para jogar uma rede, puxar e não tem nada. Que desespero você saber disso. E joga a rede e puxa a rede. Estamos cansados. Aí Jesus diz: muda o lado. Ele jogou pela palavra de Jesus e trouxe o quê? Muito peixe. O primeiro, Jesus trouxe um brabo. Jesus agora: escolha outro, Deus, escolha. E quem é, pai? Tomé. Duvidoso. Você quer andar com alguém duvidoso, porque os duvidosos também se faz a propaganda. É mesmo, pai? Pegue ele. Tudo que você vai falar, ele vai dizer: e vai dar certo? E vai dar certo. Pegue esse, você vai ensinar direitinho também, até o dia que ele vai tocar na tua mão e vai dizer: agora eu creio. Depois de levar tanto tempo, mas eu creio agora que é forte. Pegou. Então pronto, pega teu irmão. Pega Tiago também, pega Tiago. Tiago vai acreditar, confiar em você. Vai mesmo, pai, eu creio que ele vai. Tiago andou com Jesus. O próprio irmão não acreditou no irmão, que ele era o filho de Deus. 3 anos e 6 meses. Quando Jesus morre, ressurge, ele: agora acredito. Pior que Tomé. Você está aí? Você está vendo o que está acontecendo no cenário? E aí, pai, escolhe mais quem? Escolhe Levi. Levi é um homem de matemática, ladrão que só ele. Pega o ladrão para botar junto com você. Você está aí? Olha a equipe de Jesus, irmão. É por isso que Paulo vai dizer: Jesus está procurando os improváveis. Olha se esses homens não foram improváveis. O que tinha cabeça pensante, que era ajuda, deu trabalho, traiu Jesus, enganou Jesus. Você está aí? Mas os pescadores não. Se você conhecer pescadores, que é pescadores mesmo, meu irmão, ele vai todo dia para o mar, não pegou peixe, amanhã ele está lá. Ele está lá. Jesus sabia o que Deus estava dando na mão dele. Ele está pegando homens que não vão negociar. Ele está pegando homens que não vão desistir. Pastor, mas quando Jesus morreu, eles resolveram pescar de novo. Jesus foi dar um encontro com ele, porque a expectativa dele tinha um medo de ele começar a botar em prática aquilo que eles se aprenderam. Olha se não é assim com a tua vida.
Olha, se é assim quando Jesus diz, hoje é tu que vai. Ó, tu vai na casa de fulano, vai orar fulano. Tu vai dar uma palavra. Fulano está esperando você. Você procura todo mundo, procura o pastor, procura quem tem mais uma palavra melhor que você se acha. Ei, o poder já está dentro de você. Ele morreu para colocar uma semente. Ele disse, se a semente não morrer, não tem poder, a semente já entrou. Se você crê que Jesus Cristo é o suficiente em sua vida, a fé já está aí, meu irmão. O que você precisa fazer é ela colocar, para ela botar para fora. Amém? Então vamos lá, pastor. O senhor quer falar de quê? Eu quero falar de fé. E eu quero te falar que você não pode ter fé se você não imitar Jesus, se você não procurar entender que Jesus fala através da sua palavra. Porque senão, você vai ser uma pessoa que está andando no evangelho, diz que está na igreja, diz que é cristão, mas não sabe nada de quem é Jesus a teu respeito. As pessoas perguntam para você, você é crente? Você diz, eu sou crente. Mas quando ela diz assim, tu já morreu? Tu tem dúvida. Tu tem dúvida. Porque a semente ainda não está morta por inteira. Pedro sabia quem ele era. Pedro não negociava do que Jesus dava para eles fazer. É tanto que Jesus disse, eu vou morrer, o que é que ele falou? Você não vai morrer não, deixa ele para trás de mim, Satanás. Ele tentou proteger tanto Jesus que o diabo tomou as emoções dele e disse o quê? Pela boca dele, não vou deixar. Mas esse é o Pedro que está curando. Esse é o Pedro agora que está indo para lá, para Jope, para ver aquela mulher, a discípula que marcava dentro da sua geração um legado. Nós precisamos entender uma coisa: vir à igreja para ser salvo é bom, é importante, mas Deus está esperando de mim e de você, que saia de mim, saia de você, o que Ele nos ensinou, fazer discípulo, sair do nosso conforto e começar a anunciar, é chegado o reino do meu Pai, é chegado o reino do céu. Onde é que está, pastor? Basta você me dar o ouvido, porque se você me der ouvido, e depois que eu te falar, se você crer, no tamanho de uma semente, de um tamanho de mostarda, você pode fazer também. Jesus não dá uma condição, irmão, que os homens não querem nos dar a condição. Os homens querem colocar uma fachada de tão tamanho espiritual que você tem que ser, que muitas vezes Deus não pode agir. Por quê? Porque a sua mente está falando mais do que o espírito. Então Pedro está dentro de um cenário onde as pessoas correram para Pedro. Por que correu, pastor, se eles eram discípulos, se eles também tinham o mesmo entendimento, se eles já tinham o Espírito Santo sobre ele? Ei, porque eles não tinham coragem, irmão. O texto diz que ele manda buscar Pedro, porque na hora da aprovação, na hora do desafio, quando Deus disse assim, a bola está com você, a gente fica com medo. Se Deus disser para você, ei, fala para o cadeirante andar agora, você vai pensar 1.500 coisas. O que é se eu falar essa palavra para o cadeirante? O que é que as pessoas vão dizer se ele não andar? A gente é paralisado. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus está nos ensinando, está andando com a gente, 3 anos, 6 meses, você está aí, a igreja está ansiosa dos apóstolos, amém? Um dava ouvido, outros não davam. Quando Jesus diz, alguém vai me trair, Pedro dá um sinal, João deita no colo de Jesus e pergunta, quem é, Senhor? Porque estava preocupado, tudo que Jesus estava falando, Pedro estava, você está aí? Atento, os ouvidos dele estava abutinado das palavras que saía de Jesus. É por isso que toda vez que Jesus largava uma coisa, Pedro era o primeiro a se lançar. E quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, Deus diz para ele, através de Jesus do Filho, sobre você nascerá a minha igreja, que a porta do inferno não prevalecerão. Ei, porque não foi logo no Judas Iscariote, o conhecedor da palavra, aquele que tinha entendimento? Não, foi pelo aquele que sempre se lançou, Eduardo. Ei, mesmo sendo muitas vezes ignorante, brabo, mas Deus, quando olhava para ele, Deus via uma coisa dele. Sabe o que Deus via? Ele tem atitude daquilo que eu falo, ele não negocia, ele vai, se lança e faz. Você quer andar com Deus, meu irmão? Aprenda que Deus está te preparando para os desafios.
E os desafios não tem a ver só com o diabo. Os desafios tem a ver com a circunstância das suas emoções. Muitas vezes você está andando com pessoas que vão lhe trair, vão te pisar. E Jesus quer nos ensinar que o posicionamento é Ele. Porque se a gente não estiver com Ele, a gente vai fazer igual Pedro, pegar a espada e ferir. Por quê? Porque a gente não entendeu que não é pela emoção, mas sim é por entendimento. E Pedro entendeu. Quando Pedro pegou e feriu, Jesus disse a ele: a espada que fere será ferida. Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu isso. O que Jesus quer é que a gente coloque a nossa fé em ação. Quer que nós colocamos a nossa fé para ela acontecer, o dínamos, explosão do poder da glória de Deus. Deixa eu te falar, Deus já te deu poder, Deus já te deu autoridade. Você não exerce porque você tem medo, você está frouxo, você está com medo de colocar para fora. O que é que as pessoas vão dizer? Eu não estou em cima do púlpito muitas vezes, eu não sou aquele que prega, eu não sou aquele que estou aí, né, porque aquilo outro, eu não estou subindo um monte. Ei, deixa eu te falar, se você é bom de ouvido, guardas as palavras de Jesus. Porque até sua mãe Maria, certa vez que foram para a festa, esqueceram Jesus lá. Quando ela voltou, Jesus estava na roda de doutores e médicos. E quando ela disse: meu filho, estamos te procurando, estou fazendo a vontade do meu Pai. A Bíblia vai citar que lá em Mateus capítulo 2, versículo 47 ou 46, a Bíblia vai dizer: e Maria guardou aquelas palavras no seu coração. E um dia, certa vez, Maria está em um casamento, nas bodas de Canaã da Galileia, e quando está lá, diz: acabou o vinho. Ela chama Jesus e disse: fazer tudo que ele vos disser. Deixa eu te falar, trazendo seu entendimento. Maria não estava lá na roda da conversa, mas quando ela chegou, ela ouviu ele falar algo muito importante. Você está aí? O que Jesus deve estar falando para aquele doutor é: a autoridade do céu está sobre o Filho de Deus. Aquele que conhece Ele verão uma glória dele. E Maria deve estar lá de butuca: opa, meu filho agora não é mais meu filho, ele está começando a tomar agora a revelância de quem ele é. Ele é o Filho de Deus Altíssimo. E os serventes ficaram parados. Fazer o que agora? Jesus disse: enchei as talhas de água. E o mestre Sala experimenta aquele vinho. Ele diz: sempre os melhores vinhos é nos primeiros lugares, é nas primeiras rodadas tem que vir os melhores vinhos, que é para depois, quando a gente já está cheio, aí manda os inferior. Mas essa casa não, vocês fizeram o contrário. Vocês deram o pior vinho e deixaram o melhor vinho. Sabe por quê? Porque sempre Deus quer fazer com que todo mundo compreenda de quem Ele é. Porque quando Ele faz algo, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo começaram a olhar para cada um dizendo: não estamos entendendo nada o que está acontecendo nesse casamento. Esse homem mandou encher de água, mas quando nós levamos, ele experimentou e disse que esse vinho é o melhor vinho que ele já experimentou. Deixa eu te falar, você já experimentou o melhor vinho, mas deixa eu te falar uma coisa: mas você precisa dar para alguém dizer: da onde é esse vinho? Da onde é? Da onde é esse vinho? Pastor, de onde é esse vinho? Ei, esse vinho que está no nosso meio hoje não está vindo de Jesus, está vindo através do Espírito Santo. Porque o Pai disse: olha, eu preciso ir para o meu Pai, porque quando eu ir para o meu Pai, Ele vai mandar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai colocar você em posição de guerra, aquele que vai te dar coragem, aquele que vai fazer você aprender. Quando você errar, você se redimir do seu erro. Mas deixa eu te falar, Ele também está doido para que você faça algo para chamar a atenção do Pai. Então saia dessa lógica: eu sou pequeno da casa de Davi, da casa de Jessé, não sei falar. Aí Deus vai te dizer: quem foi que te deu a boca? Mas eu sou gago. Ô Moisés, você estudou na melhor escola do Egito. Então usa meu irmão. Seu irmão pode até falar para o povo, mas vou falar com você, você fala para ele. Na hora que a gente é desafiado, a gente fica com medo, a gente pensa que vai dar tudo errado, a gente não tem convicção daquilo que a gente está vivendo. Mas quando estamos numa parte light, que nós estamos ouvindo, está tudo beleza, está tudo saudável. Mas quando Deus disse: é você, fulano, parece que as pernas da gente ficam assim: ai meu Deus, será que eu vou ficar em pé na hora lá? É assim.
O que é que vai falar de mim se eu errar? E se eu mandar ficar de pé e dizer, o anjo vai tocar em você, e agora? E se não tocar? Ei, se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, se você está entendendo quem Ele é, querido, você está nele, é só você falar. Agora uma coisa eu preciso te falar: se você não está nele e quer ser parecido com Ele na fala, na hora quando você mandar falar, não vai acontecer nada. E aqui agora que eu estou começando a entrar na mensagem, amém? Vamos lá? Abra comigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Seja rápido como um leão. Amém, querido? Você está aí? Versículo 35. Vai dizer assim, Marcos 4, 35. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o quê? Repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Você está aí? Olha bem para cá. Qual é o pescador que tem medo de estar em cima das águas? Nenhum. Se você perguntar para qualquer pescador que anda pescando 7 dias lá fora, perguntar: você tem medo de estar no mar? Ele: não. Eu amo estar no mar e não tenho medo. Mas o texto diz que esses pescadores ficaram com medo. Sabe por quê? Porque as tempestades que eles tinham não é igual essa que ele estava acontecendo com eles. As tempestades que apareciam para eles era fácil de ele entender. É o vento leste, é o vento norte. Eles entendiam. Mas esse vento, a Bíblia vai dizer que não era um vento de tempestade comum naqueles dias daquela época. Foi um vento que se levantou, que eles não estavam acostumados. Mas creio eu, como eu falei nessa noite, e estou falando ainda, que Jesus está querendo treinar os seus discípulos para desafios grandes. Jesus coloca ele, em outras palavras, irmão, em uma cilada. Vamos atravessar o lago, porque eu já sei o que vai acontecer. Então vou dormir um pouquinho, relaxar, deixa eles seguirem. Ele vai pensar que é uma mesma navegação como eles pescam, mas hoje não. Hoje ele vai ver o homem que está com ele dentro do barco. E quando vê aquele vento, as ondas do mar se agitaram, eles nunca viram daquela forma. O que é que eles falaram? Oh, vamos morrer só? Vamos acordar ele para ele morrer também. Botou a gente aonde? No fogo? Ele também. Ô Jesus, Yeshua. Tá certo a gente morrer sozinho? Você vai morrer também vendo a circunstância que está acontecendo. Não tem acreditado? Farinha pouca, você botou a gente na cilada, você vai morrer também. Venha. Aí a Bíblia diz que Jesus se levanta da polpa e faz o quê? O que é que diz o texto aí? E despertando ele, repreendeu o quê? O vento, e disse ao mar: Cala-te. E disse ao vento: Aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. O seu desafio que vai aparecer na vida de vocês não é para vocês ficar com medo, é para você despertar o mestre.
Os discípulos soube fazer, eles viram que não estava na alçada dele, não é nossa essa alçada. Vamos acordar ele. Desperte o mestre. Diga para ele: eu não estou suportando esse vento que está aparecendo. Eu não estou suportando essas ondas que estão aparecendo. Senhor, o pouco de fé que eu tenho, mas nos gera um relacionamento, e eu tenho intimidade porque eu sou filho. Desperta, Senhor, olha para mim, veja a minha circunstância que eu estou agora, porque eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode mudar. Se levanta, Senhor, envia um anjo, começa a trazer existência, começa a trazer e me responder, porque eu não vou ser derrotado no meio desses ventos, dessas águas, porque eu sei que o Senhor vai vir e mudar a minha história. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora olha bem para cá, quando Jesus olha para aqueles homens, Jesus disse: por que vocês são temerosos? Em outra tradução, por que vocês não têm fé? Você quer saber por quê? Porque ele estava tomando leite. Estava no começo com Jesus. Jesus começou a botar ele agora para ver os desafios que ia aparecer na vida deles. Jesus vai dar o cobertor conforme é seu tamanho. Muitas vezes a luta que vai aparecer para a Grécia não é a mesma luta que vai aparecer para mim. Mas uma coisa é única e certa: a fé é a mesma. A coragem é que muda. Como eu vou ver isso aqui agora? Eu vou ver que é o diabo que quer acabar comigo? Ou vou ver que Deus está querendo me promover no meio das circunstâncias? A diferença está no seu olhar. Se eu olhar com medo, eu estou dizendo: eu estou com medo, o diabo vai vencer. As minhas lutas eu não consigo vencer nenhuma, porque eu tenho medo de tudo. Mas se eu olhar entendendo que ele quer me promover, deixa eu te falar, ele vai fazer o que ele fez com o Pedro lá. Enéas, Jesus te dê saúde. O que foi que aconteceu? Promoção. Todo mundo reverenciou Pedro como um homem de Deus. É como se Deus estivesse naquele ambiente. Por quê? Porque era um homem cheio de fé de Deus. Era um homem parecido como seu mestre, que ensinou a ser uma imitação no meio dos desafios e das circunstâncias. Porque o que ele carregava foi o que seu mestre carregava: a palavra de fé. Você está aí? Cutuca teu vizinho: como é que está a tua fé? Fale para ele: Deus, Jesus está te treinando para você executar com amor, com amor, com amor. Toca no ombrinho. Não fique com medo. Fala assim: é com você que eu estou falando. Fala assim: você já ficou com medo, sim ou não, no desafio? Ô glória. Está dentro do homem, meu irmão. Isso está dentro do homem. Já teve desafio na minha vida que eu fiquei com medo. Mas depois, quando eu entendi: peraí, eu sou alguém parecido com ele. Veio uma voz dentro de mim e disse assim: ó, levanta. Porque eu não falo com homens caídos, eu falo com homens que ficam de pé e me ouvem. A Bíblia diz que Josué, quando perde Moisés, a Bíblia diz que Josué entra em espanto pelo cenário que estava acontecendo, porque ele ia ter que conduzir o povo. Na minha Bíblia diz que ele ficou desanimado, né? Sim ou não? Mas quando você vai estudar no original, diz que ele estava quase ali entrando em depressão. Não por causa do povo, mas por causa do seu líder. Porque quando alguém perde um líder genuíno, alguém é a mesma coisa que está perdendo as suas pernas. É por isso que Deus vem para ele, se apresenta para ele e diz: Josué, fica de pé. Lembra-te, ó, encorajando ele, lembra-te, a fé que Moisés tinha, ele te ensinou. Lembra-te, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Aí agora ele dá uma condição: medita de dia e de noite, não se afasta essa palavra da tua boca, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só basta você acreditar, Josué.
você vai vencer suas aflições, suas guerras, porque eu vou te dar a terra que eu prometi. É fé. A Bíblia diz que ele se encorajou. Por quê? Porque ele estava esperando os amigos ali levantar ele, mas ninguém foi lá. Sabe por quê? Porque sabia que levar 3 milhões de pessoas para um lugar sempre vai ter desafio. Um vai falar que está com você, outro vai dizer que não está. Um grupo vai se reunir para querer derrubar você. Mas deixa eu te falar, mas quando Deus fala, não, meu irmão. Quando Deus fala, não tem um homem para te derrubar. Não tem. Porque é Deus falando. Você está aí? Se encoraje nessa noite. Você não veio para aqui para receber a chave da vitória. Você não veio para aqui para eu não. Você veio para aqui para você compreender que Deus está te treinando para você executar nas suas guerras, nas suas lutas, nas suas aflições. Você colocar em prática do que Jesus fala a teu respeito, porque Jesus quer que você vença as suas guerras existenciais. Se não aprender a ouvir, não vai aprender a executar. Se não aprender a ouvir, não vai aprender a executar. Você está aí? Abra suas Bíblias. Marcos 5,40. Você vai começar a entender a mensagem agora. Se você não entendeu, vai começar a entender agora. Marcos 5,40. Aleluia. Oh, Jesus, como é que eu não seja assim, Senhor? Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Marcos 5,40, o texto diz assim: e riam-se dele. Porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, fica de pé. Que traduzido a menina, te digo, levanta-te. Você está aí? Quem estava lá dentro desse cenário? Pedro, Tiago, Jesus, o pai e a mãe da menina. Porque quando Jesus chega na casa, veio o desafio de Jesus. Quando Jesus disse: a menina não está morta. E o texto diz que eles começaram a gargalhar de Jesus. Começaram a fazer chacota. A menina já morreu. Ele está dizendo que não morreu não. A menina está dormindo, o que ele está dizendo aí? A Bíblia diz que Jesus pega, entra na casa e diz: tira todo mundo de dentro da casa, porque só pode ficar aqui aqueles que têm intimidade comigo, para ter intimidade com meu Pai. Eu não posso deixar incrédulo dentro aqui. Olha bem para cá, aqui você vai entender. Jairo é um regente, um dirigente, um sacerdote da igreja. Então Jairo deixou a igreja para ir atrás de um homem que estava no meio do percurso dentro de Jerusalém, pela Galiléia, que o povo dizia: ele é um profeta, ele é não sei quem, ele parece que eu tenho unção de Elias, mas ele cura, ele liberta, ele deu vista ao menino que nasceu cego. E a palavra diz que só poderia abrir os olhos de alguém que nasce cego Yahvé. Ele abriu os olhos do menino. E está Jairo entendendo esse cenário, mas ele estava na igreja dele. Você já viu aquela circunstância que a gente fala assim, ó: ainda bem que aconteceu com fulano, nunca vai acontecer com a gente. E naquele grande dia, quando a gente pensa que não vai acontecer com a gente, aconteceu. Só que Jairo entendeu uma coisa, Éder. Jairo entendeu uma coisa: agora o cenário está acontecendo é comigo. Sabe o que eu entendi? Jairo está dizendo: sabe o que eu entendi? Isso aqui nunca levou ninguém a nada, nunca curou ninguém. Eu vou atrás daquele que pode curar, só porque eu sei que ele liberta, eu sei que ele cura, eu sei que ele transforma, eu sei que ele dá vista que está cego, e eu sei que ele diz para o morto ressurgir. Eu vou atrás dele, que ele vai curar minha filha. Então ele vai. Quando ele vai e ele está voltando, disse a história que apareceu uma mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não me diz o intervalo, mas eu vou trazer para você. Provavelmente deve durar umas 4 horas aquele movimento ali.
Só que a menina está lá. Você está aí? Mas olha como Jesus é lindo e importante nas nossas vidas. E como Ele nos ama. Quando Jesus acaba tudo, Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, somente crê. Bora. Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo dá risada, porque Jesus está dizendo: a menina não está morta, está dormindo. Jesus está começando a gerar uma confiança em Jairo. Fica em paz, eu estou aqui, vai estar tudo resolvido. Todo mundo deu risada, Eduardo. Aí Jesus: sai todo mundo, eu só quero Jairo, a esposa de Jairo, porque tem fé, foi atrás de mim, me reconhece, então eu tenho que fazer na vida dele. Quando ele pega na mão da menina: Talita, come. A doença dela, sabe o que era? Fome. Dá de comer. Para Jesus, para mim não, ela estava morta, mas para Jesus ela estava dormindo com fome. Porque Jesus disse para os pessoal: ela está dormindo. Não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo assim: o alimento dela, ela recebeu o primeiro alimento. O meu espírito agora está dentro de você, menina, levanta-te. Ô Jairo, dá de comer ela agora. Em outra palavra, Jesus está dizendo: Jairo, é a sua fé, cara. Para de sair desse negócio de 7 voltas, não sei o quê. Ei, não precisou nada disso. Você precisou dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, vai na minha casa. Jesus, visita meu filho. Jesus, visita minha mãe. Jesus, visita. Ele vai visitar, porque a fé move o céu. A fé estabiliza aquilo que o homem muitas vezes não pode estabilizar. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele e o Pai, em espírito e em verdade. A fé é o combustível nesses dias. A fé é o que vai te fazer você ficar de pé. É a fé, irmão. Sem fé é impossível. Deus está te treinando hoje para você executar amanhã. Não fique com medo. Se levantar algum gigante amanhã, se vir alguma depressão, se vir alguma enfermidade, coloca a mão com autoridade e diz: eu creio, Jesus, que você pode fazer isso. Coloca a mão e determina. Paulo diz: melhor do que falar em línguas é profetizar. A fé é profetizar. A fé é trazer coisa à existência. Pastor, como é que eu tenho fé? É quando você está vendo tudo ruim, tudo difícil, e você está dizendo: eu estou vendo já um milagre. Eu estou vendo Deus fazer. Eu não vejo um cenário difícil, eu estou vendo um cenário que o meu Deus pode mudar. Isso que você está entendendo o que é fé. Isso é você entender que Deus já te colocou em uma posição que você não estava antes. Você está aí? Então você está entendendo? Vamos lá. Nunca deixe de acreditar na sua fé. A confiança é Deus. E por ser Deus, a sua confiança através da sua fé, Deus vai te dar resultados. Olha para cá, Atos 9. Agora estou encerrando a mensagem. Atos 9. O povo de Jope, os discípulos de Jope, foram procurar quem? Pedro entrou em que lugar para curar ela? Num quarto. Talita Cumi estava onde? Estava o quê? Morta. Ei, Tabita, Dorca, estava no quarto, estava o quê? Quem está lá com ela agora? Jesus? Não. Quem está lá agora é Pedro, executando a tarefa do que ele aprendeu. Chegou seu desafio, Pedro. Pedro, a discípula Tabita, Dorca, Gazelas, morreu. A gente sabe que você tem autoridade para fazer. Ei, vem para cá. Pedro entra no quarto. Pedro disse: sai todas as viúvas. Sai todas. Só vai ficar eu. Porque desafio grande só pode ficar pessoas grandes na fé. Só vai ficar eu. Fechou a porta. A Bíblia diz que Pedro dobra o joelho. Pastor, se o discípulo, tudo que ele vê do seu mestre, ele copia e dá certo, porque está dentro do mestre, o mestre está dentro de Deus. Jesus se ajoelhou? Eu creio que sim. Para provar a Jairo que quando a gente dobra o joelho, sai a nossa condição de homem e entra a condição de Deus. E o texto diz que Pedro dobra o joelho. E Pedro ora. A oração de Pedro para mim é a mesma de Talita Cumi. Senhor, traz vida. Traz vida, traz vida. E quando ele olha para ela, ele diz a mesma palavra: fica de pé, levanta-te.
E o texto diz que ela ficou morta. O texto diz que ela ficou paralisada. O texto diz que Pedro saiu frustrado. O texto diz que Pedro saiu dizendo: eu não aprendi, eu não passei na prova, porque não aconteceu. Pedro chamou as viúvas e disse: me perdoe, não deu para fazer o que vocês acharam que ia acontecer. Me perdoe, os discípulos, que vocês se reuniram, mandaram me buscar, mas não deu certo, me perdoe. Pedro disse: eu e ele somos um, o meu espírito está ligado nele, e o que ele me deu, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai me ouvir, porque ele disse, ó, vem para cá. Pedro pegou a senha. Pedro disse: o que, Jesus, você está falando o quê? Sobre minha igreja? O que mais? A porta do inferno não prevalecer não. Opa, eu tomo posse. O que, Jesus, mais? É você que vai fundar. Ei, irmão, você está aí? Eu te coloquei aqui uma mensagem de alguém que, se fosse a gente olhar, a gente ia dizer: não serve para pregar, não serve para fazer oração. Ele não está no padrão da igreja. Não está, Pedro não está no padrão da igreja de hoje, mas de Jesus ele estava. Pedro tinha de tomar teologia, ficar lá uns 4 anos e aquela coisa. Pedro resolveu tomar teologia de Jesus. É melhor andar 3 anos e 6 meses, mesmo que ainda fez um bocado de coisa errada lá com Jesus, mas Jesus entendeu que ele aprendeu. Sabe o que eu entendo? Eu olho com o olhar de Jesus. Todas as pessoas que ninguém quer, eu quero. Eu aprendi com um líder meu. Ele disse: observe quem Jesus escolheu para andar com ele, quem apareceu no cenário que está sendo falado até hoje. Foi ninguém que estava com expectativa. Foi ninguém que não tinha fé e apareceu no cenário tendo fé. Não foi ninguém que estava dentro da igreja. Quem foi mais curado foi alguém que estava mais fora. Quem foi mais falado foi alguém que não pertencia muito a Israel, era contra Israel. Ei, a mulher samaritana, Fortina, um dia se encontrou com Jesus no tanque. E Jesus disse: me dá água de beber lá. Você é judeu? Já viu judeu falar com o samaritano? A gente tem guerra. Tem guerra, por que você está falando comigo? Aí diz: você vai ficar tirando água daí, ó, e vai continuar dando sede. Um papo. Você sabe o que é um papo? Não precisou gritar, um papo. Aí Jesus diz: ó, eu dou água. Ela: então me dá, Senhor, porque eu não quero vir mais pegar aqui, que está sendo uma vergonha de eu vir pegar essa água aqui. Aí diz: então chama teu marido. Ela: não tem um marido. Bem, disseste, e os 5 que teve não é teu. Vejo que tu és um profeta. O diálogo começou a ficar bom. Já esqueceu que Jesus era judeu e ela era samaritana. Você está vendo aí? Aí Jesus disse para os discípulos: vai comprar pão. 12 homens comprar pão. Faz a fileira lá. Se o padeiro perguntar, você diz: todo mundo vem comprar pão no mesmo lugar. Mas a hora ela chega e diz para Jesus: me responde uma coisa, já que tu és profeta. Onde é que a gente adora mesmo? É no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Ali vocês adoram o que não sabem, e nós adoramos o que nós sabemos. Mas o Pai, Jesus, mas o Pai já está enfadado disso aí. Porque um está dizendo que a igreja de cá que tem poder, a de cá que não tem poder, essa daqui tem a parede preta, não vai para o céu ninguém, essa daqui o pastor não fala muito de fogo, de glória, não vai subir, o pastor conversa mais na pregação do que... Jesus diz: olha bem para mim, mulher, olha bem para mim. O Pai não está nem mais procurando em Jerusalém. Jesus não está nem procurando lá. Quer ver uma coisa? Não está nesse monte também. Esqueça isso, esqueça. Sabe onde o Pai está procurando? Aí Jesus disse assim: você quer saber onde é que adora. Então você está de frente com aquilo que você tem que adorar. Então eu estou procurando os verdadeiros que adoram em espírito. Faustina, em outras palavras, eu sei que você está acabada aí. Eu sei que você está frustrada, decepcionada, mas tem algo. Por isso que eu entrei dentro de Samaria, porque você é uma adoradora. Vai e anuncia quem eu sou, porque o Pai está procurando o que adora em espírito e em verdade. Em espírito eu não prevaleço entre ele, em verdade não é mais a minha, eu encontrei ele.
E a Bíblia diz que Fortina sai anunciando: eis que um profeta falou da minha vida todinha. Esse homem é o que Isaías anunciou, que Jeremias anunciou. E a Bíblia diz que ela converteu toda aquela Decápolis. Peraí. Mas pastor, quem ela era? Prostituta. Ah, pastor, peraí. Como é que Deus está usando alguém que está manchado? E Deus está procurando isso? Deus está procurando aquele que quebranta o seu coração e reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, e não pratica mais as coisas que praticava. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou. Naquele momento que ela perguntou onde é que adora, ele diz: nem em Samaria, nem em Jerusalém, nem na igreja do pastor Alex. Você pode adorar debaixo do chuveiro, você pode adorar na rua, você pode adorar no trabalho. Ele está te vendo, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Sabe por quê? Quem tem fé adora em qualquer lugar, meu irmão. Pode o patrão perseguir, como eu fui perseguido uma vez. No final, Deus bota você na mesa com Ele e diz assim: ó, não toca mais nele não. Porque eu ganhei uma pessoa dentro da empresa que eu trabalhava. O cara me perseguiu para querer me botar para fora, porque ele pertencia a outro tipo de liturgia, que chama também que ele adora a Deus. Não poderia estar igual. Essa é para Deus. Me perseguiu. 2 promoções que eu tive para mudar de cargo não me mudou porque ele me perseguiu. Aí um dia eu fui estudar logística, o cenário mudou. Aí agora entra um novo diretor, o diretor pergunta: por que você não foi para aquela função? Eu falei: não sei também, eu vou procurar saber. E aí olha bem para cá. Não é que é sabor de mel, não é que te viu no palco, não tem nada a ver com isso. O diretor chamou ele e a pessoa que era o meu supervisor. Senta os dois na cadeira. Por que você não liberou ele? Porque eu precisava dele na função. Ei, eu só estou aqui nessa empresa porque ela me paga mais. Eu não ia sair de São Paulo para estar aqui. Quem está aqui quer crescer. Você impediu de ele crescer. Não faça mais isso, porque a próxima, se você fizer comigo aqui, quem sai é tu. E aí ele mandou aquele recado para mim, sabe qual? Pega a sua mochila e vai para lá, para outra função sua. Eu peguei a mochila e saí dizendo: viu, nego? Me perseguiu. Me perseguiu. E eu estava onde agora? No almoxerifado, com a caneta, ó. Aquele que estava lá empurrando o rolo de tecido, agora está com a caneta. Vai querer o quê, fulano? Eu só aprendi uma coisa. Eu entendi o que Pedro fez, estava errado. Eu falei: eu não vou dar como ele me deu. Eu vou dizer ao Senhor: Senhor, eu não aceito. Eu trouxe uma pessoa para perto do Senhor, e esse homem me perseguiu. Você está aí? A tua fé, não tenha medo de executar ela. Cedraque, Mesaque, Abednego entrou na fornalha, mas ele falou: é morrer com o Senhor do que dobrar o nosso joelho. E disse que quando jogaram ele lá, tinha 4 homens. E Nabucodonosor olhou e disse: não era 3? Não era 3? Eu estou vendo um quarto lá, eles brincando, lá dentro do fogo, e o fogo não está consumindo eles. Ei, é a sua fé, irmão. Você só vai experimentar a sua fé no momento de você estar na circunstância. Porque vir para a igreja adorar, a gente vai vir, mas a gente precisa entender uma coisa: estamos sendo treinados para executar nos problemas. O que adianta falar em língua, sair daqui regozijado, a presença desceu, e deixa eu te dizer, amanhã levanta uma guerra e você está lá se esperneando. Lembre que Pedro fez o que Jesus fez: sai todo mundo da casa. Pedro teve estratégia que Jesus teve. Pedro sabia que poderia estar ali só pessoas que têm fé. E fé é algo de relacionamento. Fé é algo que eu preciso constantemente estar todos os dias praticando. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, mas não é ouvir só pregação, é estar em Deus. É por isso que a gente tem que ser treinado. Se sua fé ontem estava pequena, hoje ela cresce. Se amanhã você ficar no mesmo lugar, nesse mesmo caminho de buscar o Senhor, ela vai. Só porque, abra comigo em Hebreus capítulo 11, estou encerrando, amém? Você deve dizer: essa mensagem você não acha aqui não, meu irmão, só agora, só no YouTube. Amém? Hebreus capítulo 11. Cutuca teu vizinho, você está dormindo? O anjo vai lhe pegar aí.
Hebreus capítulo 11. Todos acharam? E diz assim, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que vê. É assim? É o quê? Que não se vê. Oi, desperta, crente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ei, você tem fé, mas para ela acontecer, você tem que verbalizar. Lembre sempre disso. Os ricos se tornam ricos porque ele sempre diz para os filhos dele: você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser alguém que vai ser doutor, você vai ser alguém que você vai estar sempre com a caneta na mão. Eles liberam a palavra, eles já sabem. Jesus está nos ensinando que isso é fé. É fé. Eu vejo mulheres, mãe, que é passadeira de roupa. Você pode ver no YouTube, Facebook, Instagram, relatos, casos verídicos, que o filho se tornou doutor, porque um dia ela desejou: meu filho vai ser um doutor. Ela lutou, mas Deus a agraciou. Você está aí? Então vamos lá. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois, morto ainda, fala. 6. Ora, sem fé é impossível de agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Quer presente de Deus? Busque. 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. 22. Pela fé, isso aqui é fé, irmão, olha aí. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca dos seus ossos. Ele já estava prevendo: Deus vai tirar vocês daqui já. Estou me fechando meus olhos, Deus vai tirar você. Mas lembre-se, pela fé, meus ossos não quero que fique aqui. Pela fé, ele esteve de tirar os ossos de José. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Final. 39. E todos estes, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Em outras traduções, deixa eu te falar uma verdade: Moisés foi um grande libertador pela fé, mas não entrou em Canaã. Mas o texto está falando de fé. O texto está dizendo que todas as descendências que vêm depois desses homens, ele só pôde romper por causa da fé que esses homens romperam. É por isso que você vai ver a oração no Velho Testamento: eu oro em nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu oro pelo nome do Deus vivo do meu pai, para que eu e minha casa estabeleçam o mesmo princípio de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pela fé. Você não sabe o manto que tem quando você diz: a minha fé por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Jesus e pelo Espírito de Deus que está dentro de mim. Eu creio que todos que o Senhor fez com eles farão comigo. Só por quê? Porque nós somos enxertados através de Jesus em Abraão, pela fé. Fica de pé. Se não aprender a ouvir, não vai aprender a executar. Porque todo ensino depende de como você ouve para executar. Quem tem dúvida nunca vai tirar 10 na prova,
quem não aprendeu a ouvir. Mas quem aprende a ouvir, consegue executar. Feche seus olhos em nome de Jesus, que eu orava pela tua vida. Coloca a mão no teu coração. Diz assim comigo: Senhor, a minha fé, não sei qual o tamanho, mas se você tiver fé, você vai dizer assim: ó, eu tenho fé que todas possibilidades do céu me encontrar e fazer o que tem que fazer, estou disponível, porque para tempestades tem que ter fé. Fala comigo: eu tenho fé e eu vou executar, porque Deus espera de mim que eu haja nesse tempo difícil, porque nós, como igreja, vamos vencer as batalhas que está por vir. Fala assim: eu vou vencer todas as lutas que vier até a mim, até a minha casa. Eu vou me levantar com o ensinamento de Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fale comigo: diabo, circunstância, desafio. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do rei da tribo de Judá. Eu sou um leão que está rugindo nesses dias para acabar com todas as lutas da minha vida. Fala assim comigo: Jesus, eu vou vencer. Diz para Jesus que você vai vencer na sua mente. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Se me buscar de todo o coração, os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. Buscar-me eis e me achareis. Se me buscar de todo o coração, os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. E eu te quero. E eu te busco. E eu te quero. E eu vou subindo. Buscar-me eis e me acharei. Se me buscar de todo o coração, os meus caminhos são mais altos que os seus. Sobe aqui, vem me ver.
mão no seu coração. Eu te busco e eu clame a Ele. Vou subindo, nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Aleluia. Abra suas mãos, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que és rico em consolação do Espírito Santo, recaia sobre sua vida hoje para você. Você diz: graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Sexta-feira estaremos aqui na série Encontrando Deus. Que Deus possa estar abençoando cada família que está nos assistindo, em nome de Jesus, amém? Abraço seu irmão, diz que foi bom ter vocês aqui. Os visitantes, se sinta-se em casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.